Gina. Amanhã, Gina, nós teremos mais tempo, Gininha. Beijo, eu te Tá, amo, e o viu, povo Gininha? dançou nu mesmo para Foi o mesmo, Deus Gina? lá. Misericórdia, Senhor, que situação. Tá vendo aí, Gina? Não Pesquisei pode, agora. não pode deixar o povo à toa, assim, tranquilo, tem que dar atividade, né? Vamos orar. Jane riu, hein, Jane? Tá com um sorrisão bonito aí, né? Graças a Deus. Eu amo esse sorriso seu, tá? Oremos. Maravilhoso Deus, obrigado pelas bênçãos, por mais um encontro que o Senhor nos proporciona. Estamos aqui nessa igreja, que o Senhor tenha abençoado a vida de Cleide, para todos os dias ela abrir, juntamente com sua família, abrir as portas para que nós possamos ter mensagens vindas dos céus. Obrigado por tudo, obrigado que o nosso pastor Rosival já se encontra aqui, que fale aos nossos corações iluminados por ti e que nós possamos ouvir e ser bem-aventurados em praticar. Louvado e exaltado seja o teu nome, entregamos em tuas mãos todos o que nós já temos por costumes orar e também agradecer pelas bênçãos. Rivana fez a cirurgia, hoje eu recebi uma boa notícia do Rubens Alexandre e tantas outras maravilhas que o Senhor tem nos proporcionado. Sei com a Dalvanice, a Jane está aqui rindo, obrigado, Senhor. Gina se recuperou, já está aqui conosco também, andou um pouco ocupada, mas hoje está tendo essa semana uma disponibilidade dada por ti e se encontra aqui conosco, e para mim é sempre uma alegria ter a companhia de Gina e de todas as outras e os outros também. Obrigado por tudo, louvado e exaltado seja o teu nome, nos abençoe, nós choramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a Amém. cada um de vocês. Pastor Rosival, em primeiro lugar, bom ano, pastor. Oxe, quanto tempo é esse? Quanto tempo é esse? Não é? Pois Pastor, é. vou fazer igual o pastor Tauber. Não me, o pastor, a irmã Cleide não sabe brincar. Pastor, não pode ficar longe do senhor, não, viu? Pode vir para cá ver a gente, viu? Fevereiro, coloca pra gente se o senhor pode ficar ainda nas quarta-feiras, cada 15 dias, tá bom, pastor? É com o senhor a palavra, tá bom? Vou mandar para você depois o calendário de fevereiro. Obrigada, querido. Tá ok. Sou eu? Emagreceu, pastor? Tá mais magrinho? Como é que é? O senhor tá mais magro? Tá fazendo regime? Ah, tô já há 3, 4 anos que eu como bem pouquinho. Antes eu comia, hoje eu como pouquinho e eu não tomo remédio, não tomo nada, apenas fechei a boca. Já eu diminuí 16 quilos. Uau, se vê, pastor, se vê. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Deus te abençoe, Para pastor. emagrecer é só fechar a boca. Eu como de tudo, né? Tudo que é saudável, mas não uso remédio, não uso nada. Até minha diabetes sumiu. Eu vivia com diabetes, tomando remédio para diabetes, e até ela sumiu. Mas sou eu que falo? Sim, pastor querido, é o senhor. É com o senhor a palavra agora. Eu tinha preparado algo para hoje, mas essa semana eu li a meditação da segunda-feira. E eu achei um bom meditação matinal de segunda-feira de Ellen White, e eu achei super interessante, porque ali fala sobre alegria. Ela diz que o cristão deve ser um povo alegre. O que eu tenho visto em meus 60 anos de adventista e 71 anos de evangélico, que muita gente prega deixa passar como se religião fosse um fardo, que o cristão tem que ser cara fechada, não pode rir, é pecado isso, é pecado aquilo, tudo é pecado. E quando na realidade não é.
Jesus Cristo, em Mateus 11, 28 a 30 diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. E aí ele diz: O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus Cristo, ele na Bíblia cita que ele chorou duas vezes. Chorou quando Lázaro morreu e ele foi ressuscitar, e chorou no Monte das Oliveiras quando lembrou que o povo tinha rejeitado ele. Ele se comparou a uma galinha. Queria muito ser uma galinha para juntar vocês debaixo das minhas asas. Só nessas duas ocasiões que Jesus chorou. Em duas ocasiões, no começo do seu ministério e no final do seu ministério, ele pegou no açoite para fazer uma limpeza no santuário, porque estava cheio e ali eram ladrões do povo. O povo era explorado. O povo levava a ovelha, mas chegava para o sacrifício, mas chegava lá e era obrigado a trocar pela ovelha que estava sendo vendida no santuário, e aí saía mais caro. E era uma forma de explorar o povo. E Jesus, por duas vezes, ele pegou no açoite, mas a Bíblia diz que ele não usou o açoite naquelas duas ocasiões. Por quê? Porque o povo percebeu uma luz em Cristo e saíram fugindo, né? Fugiram, deixando tudo para trás. Mas fora disso, se você quer ver se uma pessoa é bem simpática, é alegre, é feliz, veja a reação das crianças. A criança não gosta de ficar perto de alguém que é reclamão, lamentoso e vive xingando, vive brigando. A criança gosta de estar junto de pessoas agradáveis. Jesus era onde estava, era rodeado por crianças. Ellen White, descrevendo Jesus, disse que ele tinha um rosto amável. A sua presença era amorosa, o pessoal gostava de estar em sua presença, né? Então, a gente precisa seguir o exemplo de Cristo. Na vida, ou você planta uma boa semente, e para colher uma boa semente, ou você vive reclamando, xingando, blasfemando, e chorando, sendo vítima. Ai, porque eu sou assim, porque fulano fez isso comigo. E essas coisas que hoje em dia tem mais vitimista do que qualquer outra coisa, né? Tem pessoas que são muito reativas. Eu sou de acordo com o que as pessoas me tratam, e a Bíblia não ensina isso, né? Qual o fruto do Espírito? Bondade, paciência, né? Alegria, amor. Esses são os frutos do Espírito. Se temos a Cristo, se temos o Espírito Santo, a gente tem que produzir bons frutos. Agora, você não é obrigado a estar rodeado de pessoas tóxicas. Você pode simplesmente se afastar. Em vez de ficar recebendo aquela carga emotiva negativa toda hora, todo instante, você se afasta. Não é obrigado você estar junto de uma pessoa tóxica, de uma pessoa
que lamenta, reclama de tudo. A Bíblia fala que pessoas assim são como goteiras dentro de casa. Ninguém gosta de goteira pingando toda hora, né? Então, há coisas que a gente pode fazer em vez de entrar na negatividade das pessoas. A negatividade é coisa de Satanás. A gente tem que pôr isso na cabeça. As coisas boas da vida. Qual foi o primeiro sermão de Jesus Cristo? Feliz, bem-aventurados sois, né? Ele falou de felicidade. O que é felicidade para Deus? É você estar com Ele. Religião é relacionamento com Cristo, com Deus. Já pensou você viver uma pessoa lamentosa, triste, só leva coisas ruins para Deus? Se você não aguenta, Deus também não aguenta. É que a gente pode agradecer a Deus, agradecer uma pela vida. Estou vivo, graças a Deus. Estou com saúde, graças a Deus. Ah, mas eu estou com uma doença grave, eu estou isso. A Bíblia diz que em tudo dá graças. Jó perdeu 10 filhos num dia só. Ele blasfemou contra Deus? Não. Ele disse: Deus me deu, Deus tomou, ponto final. Né? A gente tem que encarar a vida de uma forma, Deus atuando na nossa vida. Se algo está errado comigo, com doença e tudo, mas nem sempre fui eu que provoquei. 90 e poucos por cento de 95, 96% das doenças são provocadas pela emoção, pelo sentimento. E muito desse sentimento você cria na tua cabeça ou recebe de outras pessoas. Você está convivendo com pessoas tóxicas e que estão te envenenando o organismo. Aí você tem uma doença, né? Ellen White diz que quando as pessoas começavam a fofocar, a reclamar, a trazer negatividade perto de Cristo, sabe o que ele fazia? Ele cantava. E Jesus tinha uma voz bonita. Ellen White diz que muitas vezes Jesus levantava a voz e cantava, e a vizinhança inteira escutava o cântico dele. E isso é uma forma de você afastar a negatividade de perto de você, porque a pessoa vai perceber que você não quer compartilhar com aquilo. Agora, quando a gente entra nessa roda de escarnecedores, nessa roda de fofoqueiro, nessa roda de lamentações, né? Parece que está diante de um muro. Logicamente que a nossa saúde vai para o brejo, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Outra, uma palavra que você diz pode matar a pessoa, pode levar a pessoa a adoecer. Pode levar a pessoa a se afastar da igreja, pode levar a pessoa a uma tristeza, a uma depressão. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que fala, né? Então, se a nossa vida é mais de alegria, de agradecimento, de gratidão, então as pessoas vão ficar felizes de estar ao nosso lado. Aí tem gente que gosta de uma desgraça, né? Gosta de escutar uma fofoca, uma desgraça, um problema, e hoje em dia os noticiários estão cheios de desgraça que a gente comenta mais as desgraças do que o Evangelho, do que Jesus, do que Deus.
E esse é o problema, a gente vai adoecendo. Aí a gente muitas vezes culpa a Deus, né? Então, a meditação de segunda-feira, dia 26 de janeiro, diz o seguinte: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, mas não julgue por um momento sequer que a religião os tornará tristes e sombrios e impedirá o caminho para o sucesso. A religião de Cristo não apaga nem mesmo enfraquece uma única habilidade. E isso aqui eu fiquei impressionado. A religião de Cristo não apaga nenhuma habilidade que você tem. Ellen White diz o seguinte, que sabe qual é o templo, a igreja, o campo missionário de uma mãe? É o seu lar. Ela faz um trabalho missionário muito maior do que o pastor, porque ela faz um trabalho missionário em casa, com seus filhos, com seu marido, com o vizinho, com a vizinha. E muitas vezes a gente despreza isso daí, acha que ser cristão é viver dentro da igreja 24 horas por dia. E não é, não, não abandona a família. A minha esposa é enfermeira, muitas vezes dava plantão na sexta-feira à noite, mas no outro dia ela estava na igreja. Por quê? Porque queria dar exemplo para o filho ir para a igreja. Se ela ficasse em casa, ele ia querer ficar. Mas ela estava na igreja, né? Graças a Deus ele casou, casou bem, a esposa é adventista e vive bem, né? Esses dias ele esteve aqui em casa e disse, pai, eu leio a Bíblia todo dia. Eu disse, amém. É a influência de um lar, de uma mãe, de um pai. O nosso campo missionário é a nossa família. De que adianta você salvar os outros e perder seus filhos, né? A religião de Cristo não apaga nem mesmo enfraquece uma única habilidade. Você tem a habilidade para ser mecânico, para ser pedreiro, para ser uma boa dona de casa, para ser uma enfermeira. A Bíblia, o Espírito Santo não enfraquece isso. Ah, não, você tem que viver orando, jejuando e na igreja. Ah, não é assim também. Você tem que ser cristão em qualquer tempo, e isso o Espírito Santo fortalece você. De maneira alguma os incapacita para o exercício da verdadeira felicidade. Não se destina a diminuir seu interesse na vida ou a torná-los indiferentes aos pedidos de amigo da sociedade. Não reveste a vida de tristeza, não se expressa em profundos. Aqueles que em todas as coisas consideram a Deus o primeiro, o último e o melhor são as pessoas mais felizes do mundo. Os sorrisos, o brilho do sol não lhes desaparecem do semblante. Olha, quando eu analiso esses negócios, isso é uma coisa que depende única e exclusivamente de cada um da gente. É uma escolha pessoal. Você quer viver feliz? Está na tua mão ser feliz. Você quer viver uma vida triste, amargurada? Está na tua mão. Esses dias eu estava escutando uma palestra de uma psicóloga. Ela diz o seguinte, que nós herdamos coisas boas e ruins dos nossos antepassados. Mas quando chega a nossa vez, nós temos o dever de dizer, ó, essas coisas ruins acabam aqui. Daqui para frente eu cuido da minha vida e faço dela o melhor.
essa desculpa, não, eu tive uma má educação, meu pai era duro, minha mãe era isso, os irmãos, eu sofria bullying na escola, as pessoas diziam que eu era gordo, que eu era feia, que era isso, que era aquilo outro, e vive lamentando o passado. Se olha no espelho e diz, isso acaba aqui, daqui para frente eu resolvi, eu escolhi ser uma filha de Deus e ser feliz. Esquece tudo, joga tudo no lixo, passado ruim, joga tudo no lixo. Isso pertence a nós, é uma escolha nossa. Ser feliz ou infeliz o resto da vida. Quando era criança, adolescente, eu achava que tinha herdado as piores traços de caráter da minha família. E carreguei isso durante muito tempo. Depois cheguei à mesma conclusão dessa psicóloga. Eu resolvi fazer teologia e depois direito. Meu pai e minha mãe disseram: por que você vai sair de casa? Aqui você está melhor do que no mundo. Você não precisa ir para longe, estuda aqui. Eu disse: eu quero mandar na minha vida. E eu saí de casa e fui estudar. Depois de formado, meu pai olhou para mim e disse: parabéns, você fez o que eu gostaria de ter feito na vida. Meu pai gostava muito de estudar, mas vivia na fazenda e meu avô disse: filho de pobre, e meu avô não era pobre. Filho de pobre só sabe, aprende a ler e escrever. E vai trabalhar agora comigo na fazenda. E meu pai passou o resto da vida frustrado. Quando a gente já estava grande e tudo mais, foi que ele resolveu estudar, ele fez contabilidade, né? E eu não fui na cabeça dele, disse, não, quem tem que me dizer o que é bom para mim sou eu, não é o senhor nem minha mãe. Saí de casa, depois ele disse, olha, você teve coragem para fazer o que eu não tive coragem. E parabéns para você. Esse negócio de deixar que os outros mandem em você, achar que, porque fulano acha que eu devo fazer isso, você que tem que saber o que é melhor para você. Ora, joelho no chão. Eu tenho umas tias que sabem tocar piano, aprendeu 12 anos piano. Casou, o marido detestava música. Ela nunca mais tocou no piano. Se tivesse levantado a cabeça e disse, não, a vida é minha, eu vou fazer o que eu gosto, mas passou o resto da vida sem nem tocar no piano. Para que estudou 12 anos de piano? Então a gente tem que ter essa coragem. Isso é uma coisa que depende da gente. O Senhor deseja, o Senhor deseja que todos os seus filhos e filhas sejam felizes, obedientes e tenham paz. Jesus diz: deixo com vocês a paz, a minha paz vos dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Por quê? Veja bem o seguinte: qual Deus que você adora? Ele é o Criador, é o dono do mundo, ele é a luz do mundo, é o Todo-Poderoso, é o soberano da terra. Se você acredita num Deus assim, e ele é assim, então você vai viver pela fé nele, vai confiar nas promessas que ele deixou na Bíblia. Agora, se você não confia em Deus, a tua vida vai ser miserável. Eu não vou conseguir fazer. Eu não vou.
No meu último ano de teologia, eu tinha dinheiro, eu paguei 6 meses adiantado de estudo. E não tinha mais dinheiro para nada. A minha mãe esteve em São Paulo e disse: Não, você vai embora comigo, você não vai ficar aqui sem dinheiro. Eu disse: Eu não vou, mãe. É meu último ano de teologia, se Deus me trouxe até aqui, Ele vai me ajudar a ir até o final. Eu não vou. A vida é minha, eu que decido. E ela fez tudo para me levar. No final foi o melhor ano da minha vida, porque eu consegui um emprego justo de dar estudo bíblico em série de conferência. E foi o melhor ano da minha estadia como estudante de teologia, né? Se você confia em Deus, entrega a tua vida e vai pela fé. Eu estudava numa escola particular, na melhor escola particular da minha cidade. Quem pagava os estudos era eu, não era meu pai nem minha mãe. A sexta-feira à noite tinha 2 aulas de desenho, e quem dava essas 2 aulas na sexta-feira à noite era o filho do diretor. E ele chegou para a classe e para mim disse: Olha, eu já reprovei aluno só por falta. E eu não abro mão disso, não. Ou o aluno vem para minhas aulas ou está perdido. Vai para outra escola. E eu continuei. Disse, orava, entregava na mão de Deus, pegava as aulas dele da sexta-feira à noite com os colegas e copiava, estudava, estudava. E os colegas me xingavam, disse, você vai perder dinheiro, vai perder tempo, próximo ano você vai repetir, você vai ser reprovado, e eu nem estava aí. Eu confiava em Deus. Aí chegou no segundo semestre, não tinha feito uma prova. O professor chegou para mim e disse, cara, eu vou te fazer um teste. Tinha que ser 4 provas, né, durante um ano. Eu disse, você não fez nenhuma prova até agora. E eu vou fazer um teste com essa nota, vai valer para o ano inteiro. Eu disse, tá bom, eu topo. E eu vinha estudando a matéria dele. Aí ele me deu a prova, eu fiquei. O tempo da aula à noite, eu fiquei na sala dos professores fazendo a prova. No final, ele me aprovou. Tirei uma excelente nota e fui aprovado na matéria dele. No final do ano, o único aluno que passou por média em todas as matérias foi eu. Os outros que me xingaram, que falaram um monte de besteira, ficaram. Se eu fosse pela realidade, a realidade dizia que era melhor eu sair dali e procurar uma escola, porque aí tinha que estudar de dia, para não ter esse problema. Mas eu disse, eu não vou assistir aula na sexta-feira à noite. E eu até falei, o professor disse, mas escuta, por que é que você não vai para outra escola? Falei para ele, disse, professor, eu escolhi essa escola porque é a melhor da cidade. Quem paga meus estudos sou eu. E no final das contas, graças a Deus, passei. Então, a nossa vida vai ser mesquinha, vai ser fraca, vai ser de lamentações e tudo mais. Eu tenho muitas experiências sobre isso, sobre guarda de sábado e no trabalho, na escola, em tudo quanto é canto, né?
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração, observando-o segundo a tua. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a alegria de vocês seja completa. A alegria de Cristo na vida vale tudo. Que tipo de Deus você adora? Você escolheu adorar. Ellen White diz o seguinte, que tem muita gente que vive nesse mundo caminhando como se fosse para o inferno, lamentando e chorando. Não parece que vão pro céu. Resolveu, se você escolheu, se você aceitou Jesus como Salvador, quer morar com Ele, então a sua vida deve ser de alegria. Tudo, põe uma coisa na cabeça, meu irmão, minha irmã. Tudo nessa vida é provisório. Tudo. A idade, a saúde, os amigos, a família, a vida, tudo é provisório. Se a gente se agarra ao provisório, então a gente não merece ir para o que é eterno, morar na eternidade. O que é que Cristo disse? Se você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Gente que tem que escolher, vai para o céu, caminha alegre, feliz. Vê que Paulo sofreu o que sofreu, mas ele era uma pessoa feliz. Em tudo dava graças. Estava preso, dava graça. Era açoitado, dava graça, porque ele estava sofrendo em nome de Cristo. A Bíblia é cheia de exemplos. Você não é o único que sofre, não é o único que tem doença, não é o único que perdeu parente, não é o único que tem pessoas tóxicas ao seu lado. Aqui no sermão na igreja que eu escutei, eu achei interessante que a igreja de Coríntios era uma das piores igrejas que existia, mas Paulo não maltratava eles. Quando escreveu aos Coríntios, disse aos santos da igreja de Coríntio. Cristo sabia que na sinagoga muito judeu queria matá-lo, mas todo sábado ele estava na igreja. Ele não deixou de ir à igreja, né? Ele estava lá. Ah, fulano fez cara feia para mim, nunca mais vou nessa igreja. Ah, fulano fez isso, não quero mais saber de religião. E a eternidade, ou realmente não vale nada essa vida. Porque se eu não tenho a Cristo, para onde é que eu vou? Que Deus os abençoe, que Deus nos ajude a viver felizes, agradecidos, mais com o coração mais alegre, mais amoroso, mais que lamentoso do que triste. Deus nos abençoe. Amém, amém. Ora pra gente, pastor. Querido Pai que está no céu, nós te agradecemos porque tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Sempre nos dá esta promessa de estar conosco em qualquer momento, em qualquer circunstância.
Ajuda-nos tão somente a confiar em Ti, a colocar toda a nossa que Tu queres, a seguir em frente, porque o nosso destino é o céu, é a eternidade, é morar com Jesus. Dá-nos alegria, dá-nos gratidão, dá-nos a Tua paz, dá-nos bênçãos, porque nós não encontramos nada disso aqui na terra, mas nós encontramos em Ti. Livra-nos do mal, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.